Alô, sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é professor Alan, voltando com a câmera também, para apresentar para vocês o conteúdo da nova trilha que a gente vai começar a estudar essa semana. O tema da trilha é ciclo hidrológico ou ciclo da água, certo? Hidrológico é tudo que está relacionado com água, hidros é o nome da água em grego, né? É... E assim, essa era uma parte do assunto sobre litosfera, que a gente falou lá na segunda unidade, sobre a esfera de água que cobre a superfície do nosso planeta. Mas é como ficou muita coisa para falar naquela unidade, eu não falei. E ainda bem que ele voltou agora, porque ciclo da água é uma parte muito importante da natureza do nosso planeta, né? Por quê? O que ele vai tratar? O que esse assunto vai tratar? Ele vai tratar exatamente de como é que as águas do nosso planeta são renovadas constantemente, certo? Então, a trilha 10, certo? Vocês vão ler a partir da trilha 10, ciclo hidrológico. Essa primeira aula, como eu já pedi para vocês lá no Zap, vocês vão ler o ponto 1 e o ponto 2. E agora eu vou fazer uma explicaçãozinha que eu apresentei aqui, que eu fiz para vocês aqui no PowerPoint. Beleza? Vamos lá então. O que é o ciclo hidrológico? Certo? É o movimento contínuo da água dentro, sobre e acima da Terra. Acima da Terra aqui falando terra firme, a terra que a gente pisa, certo? Qual o movimento que a água faz entre esse dentro da Terra, ou seja, por baixo da Terra, certo? Acima da Terra a gente está falando aqui das nuvens e sobre a Terra a gente está falando dos rios e lagos. Tá bom? Então, como é que essa água se movimenta? A água ela está em constante movimento. Como a gente sabe, né? O rio ele é um rio que corre para o mar. O mar ele evapora, gera nuvens. Essa nuvem chove novamente, gera outro rio. E por aí vai. Então, é por meio desses processos químicos, desses processos de transformação da água, da mudança dos estados da água, que ocorre esse movimento contínuo da água, que compõe o ciclo da água, né? Ou seja, a água líquida, ela evapora, se transforma em gás, que aí vão formar as nuvens de vapor de água, que depois vão chover. Outro ponto também desse ciclo da água, que assim, não interfere um pouco na realidade brasileira, mas não tanto, né? Porque aqui não neva, aqui não tem geleira. Mas a água em estado sólido também faz parte desse movimento do ciclo da água. Por quê? A água em estado sólido, ela também derrete e ela também derrete, né? Vira estado líquido, que depois vai correr no rio até o oceano, vai virar estado gasoso, que vai virar nuvem e por aí vai. Então perceba que o ciclo da água ele ocorre por meio da mudança dos estados da água, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Percebam aqui, gente, que há uma relação entre o que vocês estudam lá em ciências e o que a gente está estudando aqui em geografia, certo? Percebam que os conteúdos, as disciplinas, apesar de cada um ser ensinado por um professor, cada um tem um foco, tudo isso está articulado no mundo, na natureza, certo? Tanto é que a gente está estudando aqui em geografia uma parada que vocês devem já estar vendo em ciências. E aí assim, qual a importância desse processo para a nossa vida? Qual a importância desse processo para a vida do planeta? A primeira grande importância é a manutenção e a limpeza da água. Pense no seguinte, né? Se a água não evaporasse e virasse chuva, como é que a gente teria formado os rios que a gente usa para se abastecer? Certo? Porque qual é o caminho do rio? Acho que todo mundo aqui sabe qual é o caminho do rio, né? O rio ele se forma, a gente estudou isso na última unidade. Ele se forma em regiões altas com grande relevo, desce essa região toda, o rio corre. E o rio corre para onde, gente? O rio corre para o oceano. O oceano, como vocês sabem, ele forma a maior parte de uma quantidade de água do nosso planeta. Só que nós não podemos consumir a água dos oceanos, porque a água dos oceanos ela é salgada, ela é insalubre para a nossa vida. Na verdade, se você beber água do oceano, você vai ficar com mais sede do que com menos sede. Inclusive, bebam água, gente. Então, então assim, quando a água do oceano ela evapora e aí ela vira nuvem de chuva, aí essa nuvem de chuva, por sua vez, ela vai chover em algum ponto do planeta e vai renovar os rios. Ou seja, ela vai jogar mais água
nos rios que já existem, que a gente vai poder consumir essa água novamente. Então, em alguma medida, o ciclo da água ele mantém a água dentro do planeta e ele também limpa a água para a gente, certo? Ele tira as impurezas da água, ele tira aquilo da água que torna ela insalubre para o nosso consumo, certo? Então é um processo muito importante para a nossa vida, muito importante para a vida de todos os seres vivos do planeta. Beleza? Primeira importância é essa. Segunda, transporte da água para outros pontos, os chamados rios voadores. Qual é a ideia aqui, né? Uma nuvem de chuva, ela não precipita, ela não chove exatamente onde ela se forma. Ela é levada pelo vento, ela é levada pelas correntes de ar, pelas correntes de temperatura, pelos furacões e por aí vai. Então, você vai ver que essa água ela vai ser transportada, uma água, por exemplo, que está aqui no oceano, que é uma nuvem que se forma no oceano, às vezes ela não se precipita propriamente no litoral. Ela vai ser levada até o interior. E aí no interior ela vai chover e formar esses rios, que é um processo que acontece muito aqui na Chapada, por exemplo, né? Boa parte da água que vem do Oceano Atlântico, ela para aqui na Chapada, por isso que a nossa região é muito rica em rios. Tem muitos rios aqui, rios muito bonitos que vocês deviam visitar. E o terceiro ponto, gente, obviamente, né? Formação de rios, lagos, lençóis subterrâneos e outras fontes de água potável. É por causa do ciclo da água que nós temos uma garantia dentro do ciclo natural do planeta de que nós teremos água potável para consumir, certo? Por quê? Como eu já falei, né? São essas nuvens de chuva aqui que ao chover em determinadas regiões do planeta vão formar os rios, os lagos e lençóis subterrâneos também, certo? Ficou claro? Vamos lá então. Rapidinho, vamos analisar essa imagem daqui, né? Porque essa imagem daqui ela tá mais completa. Que acho que dá pra gente visualizar o ciclo da água. Como é um ciclo, gente, vocês têm que pensar que ele funciona como um círculo, certo? Uma parte complementando a outra e qualquer parte é o início ou o fim desse ciclo. É um ciclo fechado, é um círculo, certo? Vamos lá, sigam o mouse aqui. Vamos começar aqui pelo oceano, por exemplo. O oceano, você tem bastante água ali e essa água ela está sempre ali tomando calor do sol. Essa água ela evapora, certo? Evaporação da água, você sabe, né? Se largar um copo de água na rua, vai chegar de noite e esse copo de água sumiu. Por quê? Porque ele evaporou, ele se tornou gás, certo? Então, a evaporação da água dos oceanos e a evapotranspiração, que a gente vai falar no próximo slide, que é o que? O vapor de água gerado pela respiração dos seres vivos. Todo ser vivo que respira gera como resultado o CO2, né, o dióxido de carbono que a gente expele, e vapor de água. Então, se você junta todos os seres vivos do planeta, essa respiração de todos os seres vivos, aqui eu estou falando de animais e plantas, ela também auxilia na formação das nuvens do céu. Então, quando você estiver vendo aquela nuvenzinha bonitinha lá no céu, um céu azulzão, pense que parte dela foi formada com o seu cuspe, com o seu perdigoto. O que é perdigoto, professor? Pesquisa depois na internet. Procure no dicionário também. Bom, então, a evaporação e a evapotranspiração, elas vão formar as nuvens de chuva. Então, vocês percebem aqui, ó, gente, o ciclo se formando, ó, evaporação, formação de nuvem, nuvem e vapor de água. Estão vendo aqui? Essa nuvem e vapor de água, ela vai, pensa só, ela se formou aqui, mas ela se moveu mais para cá, ela se moveu mais para o interior do país. E aí ela precipitou aqui. O que é precipitação, gente? Precipitação é chuva, simples assim. Ela precipita aqui. E aí quando ela precipita aqui ou cai em cima, ela forma escoamento superficial. Certo? Precipita por aqui também. Ela forma escoamento superficial. Quer dizer o que? A água bate e corre. Certo? A água bate na pedra e corre. E aí quando ela corre, ela vai correr obviamente formando o rio. Ou então ela vai se infiltrar no solo.
E aí quando ela se infiltra no solo, ou seja, quando o solo absorve essa água, vão formar também os lençóis freáticos, certo? E aí, novamente, né? Tanto o rio quanto o lençol freático aqui, tanto o aquífero não, o aquífero vai ficar paradinho. Mas tanto o rio quanto o lençol freático, eles vão correr, eles não vão ficar parados naquele local, eles vão correr. E aí quando eles correm para onde? Correm para o oceano. E aí começa o ciclo novamente. Deu para entender a ideia, gente? O ciclo da água é isso, certo? É um círculo de movimento da água baseado na transformação dos seus estados físicos, de sólido para líquido para gasoso, e de volta para líquido, de volta para gasoso e por aí vai. Constantemente em movimento, e um processo que é muito importante para garantir a oferta de água potável para todo mundo. Ok? E aí aqui, gente, aqui eu detalho um pouco mais as fases do ciclo hidrológico, que são fases relacionadas em alguma medida aos estados sólidos, mas também aos movimentos da água. Vamos lá então. Primeira fase é a evaporação e a evapotranspiração, como eu já expliquei no último slide. Todos os processos de aquecimento da água e transformação dessa em vapor de água ou água em estado gasoso. Ela inclui a evaporação dos rios, lagos e oceanos. O oceano é o principal agente de formação de nuvens do planeta. A respiração e transpiração de todos os seres vivos. Vocês aí gostam de brincar, gostam de correr. Aí quando você termina de correr, você está cansando, né? Quer dizer, o seu corpo está transpirando, está gerando água. Tudo isso evapora e também forma as nuvens de chuva. E aí você pensa, não só você indivíduo, não só você e sua coleguinha, mas pense em todos os seres vivos do planeta respirando e transpirando. Todos os seres vivos juntos, eles também ajudam a formar as nuvens. E é isso que a gente chama de evapotranspiração. Beleza? Condensação. O que é? Aí já é a segunda fase. Toda a água evaporada do planeta, ela se condensa, ela se acumula nos céus sob a forma de nuvens. A gente olha para o céu e vê esse bando de nuvem aí, que é basicamente vapor de água condensado, juntado, acumulado, certo? O vapor de água ele se junta com outras moléculas de água lá no céu e vão formando essas grandes nuvens que a gente vê por aí. Essas nuvens, por sua vez, eu não completei aqui, perdão, mas elas são formadas por moléculas de água, certo? Que é o que eu terminei de falar aqui com vocês. E a terceira fase é a precipitação e infiltração. Ou seja, precipitação, como eu já falei, são as chuvas, certo? A nuvem que condensou, ela vai precipitar em algum outro ponto do planeta. E aí quando ela precipita, ou ela bate na superfície e corre, ou então ela se infiltra no solo, criando os lençóis freáticos, certo? E aí essas fases aqui, elas basicamente resumem o que é o ciclo da água, o ciclo hidrológico, certo? E aqui na imagem isso fica mais claro. A vaporização, evaporação, mesma coisa. A condensação, aqui, formação de nuvens. E aí você percebe vaporização e transpiração, os dois processos aqui formando as nuvens, certo? A condensação, formação da nuvem. A junção de todo o vapor de água acumulado da evaporação do planeta. E a precipitação, ou seja, no momento que essa nuvem ela chove, ela retorna essa água aqui para a nossa superfície do planeta. E aí, gente, o caderno ele vai trazer para vocês um outro conteúdo que está relacionado com o ciclo da água, que são as bacias hidrográficas. E aí, o que é uma bacia hidrográfica? É a área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. E aí, como a gente viu, o ciclo hidrológico ele está relacionado com a formação dos rios e, obviamente, ele está relacionado com a formação dessas bacias hidrográficas também. Como a gente viu lá, o último ponto, o penúltimo ponto do ciclo da água é a precipitação da nuvem, né? É a chuva. Essa chuva, por sua vez, ela vai bater aqui no solo e aí essa água ou se infiltra no solo ou então ela fica na superfície. Quando ela fica na superfície, ela vai correr
para baixo, ela vai continuar correndo, formando os rios e formando os seus afluentes. Esse conjunto aqui entre relevo, rio e afluentes é o que nós chamamos de bacia hidrográfica, certo? Como eu falei aqui, né? A bacia hidrográfica ela é a articulação do ciclo da água com o relevo no seu entorno. Como a água ela é recebida na superfície da terra e como ela, meu Deus do céu, eu não completei nada. E como ela corre, né? Como ela se desloca para o oceano. Tá certo? E aí aqui, gente, para encerrar, isso mesmo. Para encerrar nossa aula, a gente vê aqui um mapa com as principais bacias hidrográficas do Brasil. Aqui desse lado, eu coloquei o mapa com as legendas, né? Aqui de verde, bacia do Amazonas. Aqui, bacia do Rio Tocantins, Araguaia. E aí, assim, a gente vê bacias hidrográficas a partir dos principais rios do Brasil. E o Brasil é um país muito rico em rios, certo? Muito rico em água potável superficial. Tanto é que você vê, né, o quanto de rios e de afluentes existem no nosso país. Por exemplo, aqui, ó, a bacia do Rio Amazonas, que é um dos maiores rios do planeta. A bacia do Rio Amazonas ela cobre toda essa região aqui, norte. E olha só quantas afluentes, quantos rios, quantos riachos menores só esse Rio Amazonas gera. Ou seja, todo esse conjunto aqui de azul, desse lado, cada fiozinho desse daqui que você está vendo é um rio. É um rio, é um riacho, é um afluente do Amazonas ou é o próprio Amazonas. E aí assim, todo esse conjunto aqui é o que vai formar a chamada bacia hidrográfica. Mesma coisa aqui, ó, com Tocantins, Araguaia. Cadê o Francisco? São Francisco é esse daqui, né? Ó, o Rio São Francisco aqui. Essa linha zona mais forte. E todos os outros rios aqui que o São Francisco alimenta. Os afluentes que o São Francisco alimenta. Certo? Então assim, gente, eu quero que vocês analisem esses mapas aqui para que vocês localizem as bacias hidrográficas. Pode dar um pause aqui no vídeo, olhar o mapa direitinho, tal. Olhar onde é que fica. E olhar aqui, olhar quais são os rios que correm, quais são as bacias hidrográficas que correm na nossa região, no nosso estado, certo? O nosso estado ele está aqui, bem no cantinho aqui do Nordeste, certo? E aí, e é isso. A aula, a unidade, a trilha ela vai girar em torno de ciclo da água e bacias hidrográficas. A gente vai fazer algumas atividades, vou fazer algumas outras explicações também, certo? Eu peço que vocês acompanhem as atividades direitinho. Caso tenham qualquer dúvida, venham falar comigo no zap que eu respondo. Eu estou respondendo um pouco menos porque a internet está dando alguns problemas, né? Eu fico sem receber algumas mensagens aí. Quando chega tudo de vez, eu acabo perdendo alguma coisa, mas eu respondo, certo? Se eu não responder na hora, insista que eu respondo depois, tá bom? Um abraço a todos e todas e até mais. Tchau. Cadê aqui? Sim.